Quando ouvimos a palavra Chernobyl, quase sempre imaginamos a mesma cena: uma explosão colossal, uma nuvem radioativa subindo ao céu e uma cidade fantasma congelada no tempo. Mas por trás desse retrato que se tornou mundialmente famoso, existe uma coleção de fatos pouco divulgados. Detalhes que ficaram perdidos entre relatórios técnicos, controvérsias políticas e histórias humanas que, por pouco, não desapareceram para sempre. E é justamente sobre esses detalhes, que quase ninguém comenta, que vamos falar hoje. 11. A usina seguiu funcionando por 14 anos depois da explosão. Uma das informações mais ignoradas é também uma das mais chocantes. Chernobyl não fechou depois do acidente. O reator 3 continuou operando até o ano 2000. Sim, trabalhadores entravam e saíam diariamente da mesma instalação onde, ao lado, toneladas de material radioativo permaneciam expostas sob uma estrutura improvisada. Por necessidade energética, a região não tinha escolha. Era continuar ou ficar no escuro. 10. O mundo só soube do acidente graças à Suécia, não à União Soviética. O governo soviético tentou esconder o que aconteceu. O problema é que a radiação não respeita fronteiras. Na Suécia, mais de 1000 quilômetros distante, detectores começaram a apitar. Os cientistas chegaram a pensar que havia um vazamento local, mas ao analisar os ventos perceberam a origem. Chernobyl havia explodido, e isso antes mesmo de a União Soviética admitir publicamente o ocorrido. 9. A famosa pata de elefante era praticamente letal à simples aproximação. No coração dos escombros, o combustível derretido se juntou em uma massa irregular que ganhou o apelido quase irônico de pata de elefante. Nos primeiros meses após o acidente, a radiação ali era tão intensa que ficar 5 minutos no local significava morte certa. A fotografia mais famosa dessa massa só existe porque o fotógrafo não chegou perto. Usou um espelho para refletir a imagem e diminuir a exposição. 8. O primeiro sarcófago construído sobre o reator quase desabou. Logo após o acidente, ergueram às pressas um gigantesco tampão de concreto para conter a radiação. Porém, por baixo dele, havia restos instáveis, vigas torcidas, partes derretidas, nada digno de sustentar uma estrutura tão pesada. Durante décadas, engenheiros alertaram: isso não vai durar. E realmente não durou. Foi preciso construir o novo confinamento seguro, concluído em 2016, uma das maiores obras de engenharia móvel da história. 7. A natureza se reinventou na Floresta Vermelha. Poucos dias após o acidente, uma área de pinheiros próxima à usina ficou completamente avermelhada devido à radiação extrema. Parecia um cenário pós-apocalíptico, e era. O que pouca gente comenta é o que veio depois. Mesmo contaminada, a área se tornou um santuário involuntário para a vida selvagem. Sem humanos, lobos, linces, cavalos de Przewalski e aves raras repovoaram a região. Não porque a radiação faz bem, mas porque a ausência humana faz mais bem do que imaginamos. 6. A ameaça da água acumulada quase provocou uma explosão ainda maior. Enquanto o reator ardia, nos porões da usina se acumulava água usada no combate ao incêndio. Se o combustível derretido alcançasse aquela água, o resultado seria uma nova explosão, potencialmente maior que a primeira. 3 trabalhadores, chamados depois de mergulhadores de Chernobyl, entraram voluntariamente na água escura e contaminada para abrir as válvulas. Por muito tempo se acreditou que eles morreram logo depois. A verdade: 2 viveram por décadas. 5. A evacuação de Pripyat foi planejada para parecer temporária. Vocês voltarão em poucos dias, anunciavam os alto-falantes. Mas essa frase não era inocente, foi deliberadamente escolhida para evitar pânico. As pessoas deixaram casas com comida no fogão, roupas na corda e brinquedos no chão. Ninguém imaginava que aquela caminhada até os ônibus seria, na realidade, um adeus. 4. A luz azulada da explosão não é mito, é física pura. A radiação intensa ionizou o ar acima do reator, gerando um fenômeno chamado radiação Cherenkov. O brilho azul relatado por moradores e bombeiros não era ficção, nem exagero. Era a própria radiação se tornando visível. 3. Quem primeiro percebeu a gravidade não estava na usina. Relatos mostram que um engenheiro morando quilômetros distante sentiu um tremor e viu o clarão. Ao telefonar para a usina, descobriu que nem os próprios operadores entenderam o que havia acontecido. A explosão do reator era considerada impossível, e ainda assim havia acontecido. Segundo, o acidente não começou no momento da explosão. Dias antes, o reator já dava sinais de instabilidade, alertas ignorados, comportamentos suspeitos relatados por operadores, decisões apressadas e pressões hierárquicas típicas do sistema soviético. O desastre não nasceu naquela madrugada. Ele vinha sendo construído ao longo de anos. O maior legado de Chernobyl não é a radiação, é o que ele revelou sobre nós. Chernobyl expôs muito mais do que falhas técnicas. Escancarou problemas de comunicação, política, silêncio, medo, sistemas rígidos e decisões que priorizaram imagem ao invés de segurança. A radiação diminui, mas as lições continuam vivas.
Chernobyl não é apenas um acidente nuclear, é um espelho da condição humana, com suas falhas, suas escolhas, seus silêncios e suas consequências. E entender os fatos menos comentados é entender o que realmente moldou aquela madrugada. Se você gostou dessa jornada, por detalhes que quase nunca aparecem, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue explorando curiosidades profundas como essa. Nos vemos no próximo vídeo.